Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Ao Final do Dia de segunda-feira. O meu nome é Mariana Leitão e hoje vou falar sobre o Orçamento de Estado, que foi apresentado a semana passada pelo nosso Ministro das Finanças, Fernando Medina, e vou fazer apenas uma análise mais global do orçamento, não entrando no detalhe técnico, e gostava de começar por vos reproduzir aquilo que foi dito pelo Ministro das Finanças sobre este orçamento. E ele disse que era um orçamento feito num contexto exigente, que procura responder à conjuntura, que procura responder aos desafios estruturais do país e assegurar a continuidade de uma política de contas certas. Ora, eu não podia estar em maior desacordo com o nosso Ministro das Finanças nesta análise que ele próprio faz ao orçamento que ele próprio apresenta. Para já, obviamente que na primeira parte da sua declaração eu concordo, é sem dúvida um contexto exigente aquele em que nos encontramos, mas claramente que este orçamento não responde à conjuntura, não procura responder a desafio estrutural absolutamente nenhum e esta questão das contas certas também é algo que eu não consigo sequer encontrar ou validar como algo que se aplique a um orçamento de Estado em que, efetivamente, continua a haver um déficit enorme e, obviamente, a comprometer, inclusivamente, as gerações vindouras. Mas, por partes, relativamente à questão da conjuntura. Ora, este orçamento foi apresentado inicialmente em outubro do ano passado, foi chumbado na Assembleia da República, daí também termos eleições antecipadas, e é exatamente o mesmo orçamento que é agora apresentado. Considerando aquilo que está refletido relativamente à carga fiscal, por exemplo, tirando uma ou outra medida, como o auto-voucher ou a redução do ISP, a maior parte dos impostos não só não se diminui, como sobe. O que significa que, em bom rigor, não há alívio para as famílias. Ora, não havendo alívio para as famílias e a situação mantendo-se idêntica à que existia em 2021, o poder de compra das famílias iria manter-se mais ou menos igual. Considerando que, entretanto, se disputou uma guerra na Europa e que a taxa de inflação está a aumentar a olhos vistos, o que vai acontecer, não tendo havido qualquer atualização deste orçamento perante essa conjuntura, é que o poder de compra das famílias vai diminuir drasticamente. E isso vai, obviamente, contribuir para o empobrecimento das famílias e, obviamente, o empobrecimento geral do país. Em relação ao que Fernando Medina diz, que é um orçamento que responde aos desafios estruturais do país, também em nada este orçamento responde aos desafios estruturais. Se formos a ver, inclusivamente, este orçamento tem 101 mil milhões de euros em receitas, 105 mil milhões de euros em despesa, o que significa que há uma diferença de 4 mil milhões de euros entre a receita e a despesa. Ora, esses 4 mil milhões de euros vão entrar diretamente para o déficit, é endividamento do país e que, obviamente, a fatura será paga pelos nossos filhos e pelos nossos netos lá mais à frente. E, portanto, em nada se responde aos desafios estruturais, em nada se potencia o crescimento do país, porque, efetivamente, com estas circunstâncias não há crescimento, ainda para mais considerando que, relativamente às empresas, e até porque temos um tecido empresarial que é composto maioritariamente por pequenas e médias empresas, não há alterações aos incentivos para as empresas, não há desagravamento da tributação para as empresas. Portanto, as empresas, perante a circunstância atual e a conjuntura atual, já vão ter uma enorme dificuldade em subsistir, quanto mais em conseguir ter condições para potenciar crescimento. E, portanto, não posso de todo concordar com esta afirmação de Fernando Medina, muito pelo contrário. Foi, de facto, uma completa incompetência do governo socialista não olhar para a conjuntura internacional e para os impactos que essa conjuntura internacional tem no nosso próprio país e adaptar o orçamento a essa conjuntura. Nada disso foi feito. É feita imensa publicidade a umas quantas medidas de coesão social que estão incluídas neste orçamento, mas, de facto, se olharmos com algum detalhe, não só não responde à conjuntura, como não responde aos desafios estruturais e ainda temos mais 2 mil milhões de euros
de aumento de receita em impostos. O que significa que, sim, a carga fiscal aumentou, não se está a ajudar em nada as famílias e as empresas e, portanto, vamos continuar a ter mais do mesmo, a não haver crescimento. Só para concluir, uma questão também que tem sido muito badalada pelo Ministro das Finanças, que é a reforma dos escalões do IRS. Ora, não houve reforma nenhuma, mexeram apenas em 2 escalões e, mais uma vez, isto era algo que já estava previsto em 2021 e que, face à conjuntura atual, em bom rigor, não vai alterar praticamente em nada aquilo que é a vida das famílias e o impacto que essas mesmas famílias vão ter com o aumento dos preços de bens essenciais e que, obviamente, em última instância, cada vez vão ter menos poder de compra e nós vamos cada vez ficar mais pobres. É isso que este orçamento resume no fim do dia. Vamos ficar cada vez mais pobres. E, portanto, numa coisa é certa, o Governo Socialista cumpriu aquilo que prometeu quando disse que ia apresentar exatamente o mesmo orçamento este ano que tinha sido chumbado o ano passado. O que se alterou drasticamente foram as circunstâncias, a conjuntura internacional e o impacto que isso tem no nosso país e efetivamente, o Governo não conseguiu dar resposta a esta nova conjuntura. Muito pelo contrário, manteve exatamente o mesmo que tinha e, portanto, vai continuar a correr atrás do prejuízo lá mais à frente, quando efetivamente se tornar insustentável esta situação para as famílias e para as empresas portuguesas. Muito obrigada a todos e até para a semana.